Leila vai ao quarto de Divan e o chama para se encontrar na esquina em 10 minutos. Mali continua inventando como perdeu tudo no jogo. Ferda pergunta se o marido viciou em apostas porque se cansou dela, já que nunca foi boa para ele mesmo. Mali se faz de coitado e diz que ele é quem não é bom para ela, já que não é capaz de prover nada para Ferda, e ela se mata de trabalhar no salão, enquanto ele sempre foi um péssimo marido e não teve coragem de dar um filho para ela. Mali inventa que sempre quis ser pai, mas faria o filho passar vergonha porque não daria orgulho a ele. Ferda garante que vai cuidar de tudo que tem a ver com o dinheiro, mas o filho é outra questão e sequer sabia que ele queria ser pai. Mali chama Ferda para ir a um lugar com ele. Arzu decide ligar para a pessoa mais baixa de seus contatos, então encontra o número de Nur. Meli e Jeren odeiam a piada. Nur recusa a ligação e conta para a família como Arzu quis humilhá-la ontem, quando ligou para pedir ajuda para encontrar um suporte para o vaso milionário que ela arrematou e os tratou como se fossem pedreiros. Nur manda Ipek para o quarto ao perceber que todos fecharam as caras. Arzu liga novamente e consegue perguntar se Nur encontrou o pedestal para ela. Nur responde morrendo de ódio que na quinta vai ficar pronto. Arzu conta que na quinta a cerimonialista vai visitá-la para tratar sobre alguns preparativos do casamento e pede para Nur comparecer para conversar também. Hatid reclama pela mulher ter se atrevido a adiantar as coisas. Nur opina que Arzu só a trata dessa forma por causa do status que aquele vaso dá para ela, status esse que poderia ter conseguido por 5 milhões se não tivesse sido impedida. Agora todos têm que aguentar a humilhação de serem vistos como uma família humilde e fora da elite. Nur diz que eles perderam até o direito de brigar com a família de Arzu se acontecer algum problema entre Divan e Jeren, já que ela está pagando tudo e Divan vai ser um marido troféu. Nur se retira depois de dar sua lição de moral em todos por causa do vaso. Leila encontra Divan na rua para mentir que foi com uma amiga até a casa da suposta Leila novamente e descobriu com uma vizinha que ela tinha recebido uma notificação judicial por uma dívida, mas não quis aceitar e ficou com a vizinha mesmo, e viu que havia um endereço na cidade de Bursa. Divan chama ela para sair daqui a pouco para encontrar esse lugar. Um médico entrega em segredo um envelope para Fidan, que abre e descobre o resultado do teste de DNA entre Leila e Ipek. Leila deixa comida para Ipek antes de sair, então a menina sente vontade de dar um beijo na funcionária e deixa Leila muito contente. Selman joga fazendinha no celular. Hatid debocha do marido querendo parecer mais velho e prefere assistir os stories na rede social. Mais tarde, Leila pergunta na estrada o que Divan sabe da vida de Leila. Divan alega saber tudo da infância dela e comenta inocentemente, como é curioso que a madrasta malvada dela se chamava Nur. Leila se faz de sonsa ouvindo isso. Ferda chega no endereço achando que Mali a levou para comer na barraquinha de novo, mas dessa vez ele vai levá-la na clínica de fertilização, deixando Ferda incrédula. Mali acredita que um filho pode ajudá-lo a se tornar um homem de respeito e convida a esposa para realizar esse sonho de ambos. Leila pergunta o que Divan faria se algum dia encontrasse a mãe biológica. Divan acha que iria rir dela, já que foi abandonado num lixão sem a menor piedade e demonstraria que ele não é o lixo que ela considerou. Nur liga para um artesão pedindo um pedestal de mármore para botar um vaso e precisa que ele esteja pronto até amanhã. Depois, Nur liga para Mali e pede para eles se encontrarem. Enquanto isso em Bursa, Leila chega na antiga casa com Divan e disfarça a emoção de visitar aquele lugar após tantos anos. Divan arromba a porta da frente para eles entrarem. Leila não consegue segurar as lágrimas vendo todas aquelas coisas. Divan encontra uma foto de Leila presa num espelho. Leila finge que está emocionada por conhecer a menina. Mali chega no restaurante para encontrar Nur e fala com ódio como foi a consulta na clínica. Nur finge que não entende a raiva, mas Mali manda ela parar de gracinha porque sabe muito bem que ele não quer outro filho além de Divan e seu sonho é ser chamado de pai apenas por ele. Nur acha que ele está exagerando porque tudo isso é só para amenizar o flagra que Ferda deu nos dois. Mali não quer que a esposa engravide de jeito nenhum, mas Nur duvida muito, já que até hoje não conseguiu mesmo. Mali esclarece que tem controlado a situação todos esses anos, se Ferda vai engravidar facilmente agora que ele não pode mais. Nur garante novamente que essa criança não vai nascer.
Ferda conta para Serap como foi a consulta e está esperançosa, mesmo que o médico só tenha dito que 35% das mulheres com problemas de fertilidade consigam engravidar com fertilização in vitro. Serap pergunta se Ferda tem certeza que quer engravidar do marido que acabou de descobrir que esconde coisas dela. Ferda não se importa com isso porque sempre viveu à sombra da família e ter um filho será a primeira coisa que será só para si mesma, e Mali pode se tornar um homem mais esforçado tendo um filho, já que não tem nenhuma responsabilidade importante. Serap confia que Ferda será uma boa mãe, mas pede que ela não se escore em ninguém. Ferda entende o recado e tem certeza de que pode criar um filho sozinha se algo acontecer. Nur mostra o design que o artesão mandou e explica para Mali que precisa de um dispositivo com controle remoto que vibre para ser colocado dentro do pedestal. Leila entra na cozinha com Divan e relembra a si mesma fazendo comida ali. Leila comenta com Divan quando o pai a ensinou a fazer macarrão e relembra aquele momento. Ilmi previu que a filha se tornaria uma grande cozinheira quando virasse adulta. Divan pensa no que Leila deve ter cozinhado ali também e pergunta se o pai de Ela não a tinha abandonado. Leila mente que ele ensinou isso antes de sumir. Leila entra em seu antigo quarto com Divan e comenta como a menina que morou ali deve ter sido feliz. Leila vai observar o jardim descuidado e relembra uma vez que estava conversando com uma planta que sua mãe semeou antes de morrer. Divan lamenta que naquela casa só existam as lembranças que Leila deixou para trás há muitos anos. Leila sugere procurar em outro lugar da cidade. Divan gostaria de encontrar a amada logo para dizer que nunca a esqueceu apesar de achar que ela morreu. Leila acredita que um dia Leila aparecerá e vai corresponder aos sentimentos de Divan. Os dois vão embora da casa depois da visita. Uma senhora passa na calçada e reconhece Leila apesar de ter crescido, então vai dar um abraço nela. Leila se faz de sonsa e finge que está sendo confundida, mas a senhora conta que todos os vizinhos ajudaram a procurá-la por muito tempo e pensaram que ela tinha morrido. Leila finge que não é ela mesma, mas a senhora tem certeza absoluta porque a conhece desde recém-nascida e os traços são os mesmos. A mulher espera que a madrasta maldita da menina tenha morrido, pois depois que ela foi embora só ficou sabendo que Nur se casou com um cara bonitão e tenta lembrar o nome dele. A senhora olha para Divan e o chama de Ilmi, então Leila consegue fingir que a coitada é uma demente por completo para se safar do flagra. Divan pergunta com quem Nur foi embora e deixa Leila nervosa esperando a resposta. A senhora cai em si e pede perdão por ter confundido a dupla, lamentando que Leila não tenha reaparecido. No caminho para Istambul, Divan não se sente decepcionado por não ter encontrado Leila e está satisfeito por pelo menos ter conhecido o lugar onde ela morou antes de ir para o lixão. Divan comenta que Leila escolheu o dia de seu aniversário, então relembra aquele momento. Leila sente vontade de comer bolacha com chá e pergunta qual o doce favorito do amigo. Dino diz que é bolo, porém nunca comeu e só tem vontade de experimentar o de chocolate. Leila fica triste por ele sequer saber o que é um bolo de aniversário. Neco manda a dupla parar de ficar de papinho. Tempo depois, Dino invade o barraco de Neco para roubar um pacote de bolachas e saciar a vontade de Leila. Mais tarde, Guzide manda as crianças irem dormir. Leila pergunta em segredo se seria muito difícil assar um bolo. Guzide diz que não tem nada para fazer a massa e não tem como ajudar. Dino chama Leila na cama e a manda fechar os olhos, então mostra o pacote de bolachas que conseguiu, mentindo que foi no lixo mesmo. Leila come como se fosse a coisa mais gostosa do mundo e agradece o amigo por ajudá-la.